Irmãos, no Evangelho Jesus diz: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. É uma afirmação que precisa ser entendida da seguinte maneira: Deus é aquele que sustenta o universo. Todas as coisas existem porque Deus quer, porque Deus pensa nelas e as faz existir. Então Deus criou todas as coisas, mas também sustenta todas as coisas. E esse é o trabalho que o Pai realiza. Ou seja, Deus está criando sempre. Quando Ele sustenta, Ele na verdade cria. A obra da criação é ininterrupta. Ela não aconteceu há muitos anos atrás, mas ela continua acontecendo todos os dias. Então, o Pai trabalha sempre, no sentido de que Deus sustenta todas as coisas sempre. No momento que nós estamos aqui nessa missa, Deus está nos sustentando. Porque se Ele não sustentasse, não existiríamos para estarmos aqui. E o Filho, então, trabalha. Ou seja, ele participa dessa obra criadora. Ele também nos sustenta com o seu Espírito Santo. Ele também nos sustenta com a sua graça, com o seu amor, com os seus dons. Então, o Filho trabalha e o Espírito trabalha. A criação é uma obra da Trindade. É uma obra da Trindade. Tanto a criação quanto o sustento desta criação. E é claro, diante dessa afirmação, os judeus procuram matar Jesus, porque ele diz que Deus é o seu Pai. Hoje a gente fala que Deus é o nosso Pai, assim, de qualquer maneira, né? Não fazemos ideia do peso que isso tem. No Antigo Testamento, chamar a Deus de Pai era quase uma heresia. Era possível, em algumas circunstâncias, falar de maneira análoga que Deus era o nosso Pai, porque era o nosso Criador. Mas Jesus, ele diz com todas as letras, ele é o meu Pai. E depois vai ensinar, é o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Então, Jesus, ele inaugura uma nova maneira de nós também nos relacionarmos com Deus, porque ele, sendo o verdadeiro Filho de Deus, nos torna seus irmãos, filhos de Deus por adoção. Mas dizer que Deus é o nosso Pai só é possível por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós não somos naturalmente filhos de Deus. Nós somos suas criaturas. Então, nós nos tornamos filhos no Filho. Eles tentam matar Jesus ou procuram matá-lo e depois vão matá-lo por causa de blasfêmia, porque ele, sendo um homem, se faz um filho de Deus. Mas ele é. Então, meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. A Trindade sempre agindo, nunca descansando, por assim dizer, em benefício de cada um de nós, pela nossa salvação. Desde a criação até a redenção, tudo o que Deus faz é para a nossa salvação. A salvação não acontece somente na obra da redenção, mas também da criação. Porque nós fomos salvos da inexistência. Nós fomos salvos do nada. Nós estaríamos na inexistência e no nada se Deus não tivesse criado. Mas depois de criados, nós caímos, nos afastamos de Deus, e então Deus nos redimiu. Pagou o preço do nosso resgate. Nos resgatou do inimigo.
Então, a obra da salvação e da redenção são obras de salvação. É o projeto ou a economia da salvação que a igreja fala, né? Então, toda a economia da salvação começa com a criação e vai até o céu, porque nós estaremos salvos quando estivermos unidos a Deus na eternidade e no amor. Segundo ponto, Jesus diz: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. Essa é a relação filial que Jesus tem com o pai. Ele observa os gestos do pai, ele observa os sentimentos, podemos dizer assim, do pai, os pensamentos do pai, ele repete. Um filho bom é aquele que tem a cara do seu pai. Claro que se o pai é virtuoso, se o pai é um pai bom, porque se não é virtuoso e não é bom, então tem a obrigação de desparecer e não de parecer, né? Não pode parecer. Mas um filho bom, ele procura seguir os passos do pai. Não raramente a gente diz assim, esse fulano não tem nada a ver com seu pai. Porque o pai é trabalhador, o pai é religioso, honesto, nunca passou a perna em ninguém, mas o filho faz tudo o contrário. Então aquele fulano não tem nada a ver com o pai, nem parece ser filho do fulano. Então Jesus não é só filho de Deus, mas ele parece ser filho de Deus, porque ele age como Deus age, como Deus Pai age. Então tudo o que o Pai quer, Jesus faz. Tudo o que o Pai sonha, Jesus realiza. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, o filho não age por si mesmo, ele age sempre em sintonia com o Pai. E aqui vem um grande ensinamento para nós. Nós também não podemos agir por nós mesmos, mas sempre em sintonia com o Pai que está nos céus. E como é que nós vamos adquirir sintonia com o Pai? Aprendendo do filho, olhando para o filho, o jeito que ele age, o jeito que ele pensa, o que ele sente. A palavra de Deus diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. Porque os sentimentos de Cristo são os sentimentos do Pai. Ter o pensamento de Cristo, porque o pensamento de Cristo é o pensamento do Pai. Existe um livro famoso na literatura cristã chamado Imitação de Cristo. Todo mundo já deve ter visto esse livro, ter lido pelo menos alguma parte dele. É um livro que eu sugiro para vocês lerem, terem como leitura espiritual, imitação de Cristo. A vida cristã deve ser uma imitação de Cristo, porque nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós não inventamos o que é certo. Nós não inventamos a virtude. Nós não inventamos aquilo que é correto, aquilo que é agradável a Deus. Nós devemos imitar o Filho, porque é Ele que nos ensina. Se agirmos por nós mesmos, só vamos fazer coisas erradas. Nós vamos afundar. A palavra de Deus diz que um abismo atrai outro abismo. E nós somos um abismo. E podemos atrair para a nossa vida vários abismos. Então precisamos de Jesus, precisamos da sua palavra, do seu evangelho. Precisamos imitar Jesus Cristo. Por fim, Jesus diz que quem honra o Filho, honra o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Nós queremos honrar o nosso Pai, fazendo aquilo que o Pai quer que nós façamos, sendo aquilo que o Pai quer que nós sejamos. Honremos Jesus Cristo, a sua palavra, seus ensinamentos, os seus sacramentos, a sua igreja. Honremos Jesus Cristo,
obedecendo aos seus mandamentos, seguindo os seus passos. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Que nós, assim como o Pai e o Filho, trabalhemos para a salvação das almas, trabalhemos sempre pela nossa santificação e pela salvação das almas. Nós sigamos os passos do Filho para imitarmos ou para sermos como o Pai. Imitemos o Filho para sermos como o Pai, para termos os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento, os mesmos sonhos de Deus Pai, e que nós honremos o Pai vivendo tudo aquilo que o Filho nos ensinou a viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sede,